Jana, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, meus queridos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Obrigada pela deixa aí, Paulo. É interessante você ter puxado isso, porque realmente a gente vê um movimento muito grande hoje na cadeia agroalimentar de produção de alimentos funcionais, né? Esses alimentos que eles não são só alimentos, mas eles são remédios também, né? Então a gente vê uma série de remédios no bom sentido, né? Preventivo, né? Não só corretivo, né? Então a gente vê uma série de empresas nessa área food, né, que já desenvolvem alimentos com esse tipo de foco. A gente tem, por exemplo, empresas, uma startup muito interessante nos Estados Unidos, que ela produz o alimento de acordo com a idade da criança. Então, a criança ela passa a se alimentar de acordo com os nutrientes que ela necessita em cada fase da vida, né? Da mesma forma, alimentos que já trabalham uma mudança de metabolismo para pessoas, como você disse, que já tem um problema cardíaco, já tem um problema de diabetes. Então, observem muito esse sentido. Os alimentos, eles passam a ter uma característica muito menos somente de alimentação propriamente dita, mas também terapêutico, né? E isso está sendo possível muito em função da sua área, Paulo, né? Muito em função da biotech, da nanotecnologia, né? Porque permite toda uma modificação gênica, proteica, metabólica no alimento que permite que sejam alimentos funcionais quando no nosso corpo, né? E puxando um gancho nesse sentido também, a gente fala muito de CRISPR, óbvio, né? É uma das terapias, é uma das ferramentas biotecnológicas hoje que está muito em voga, assim como na saúde, mas no agro também. Ano passado a gente teve a liberação, a liberação, né, pela CTN-Bio, Comissão Técnica de Biossegurança, da primeira soja produzida por edição gênica, considerada não transgênica, né? Porque edição gênica é diferente de transgenia, então a gente vai ver um crescimento muito grande aí do CRISPR nas mais diferentes áreas, né? Mas outras ferramentas também, pessoal, biotecnológicas que fiquem atentos, né? Eu gostaria de puxar aqui, algo que ainda está muito incipiente, mas a gente vai ver cada vez mais falar a respeito de fermentação de precisão, tá? Paulo deve saber bem aí, então a gente está falando também de uma correlação, de uma demanda do consumidor, né? O consumidor, ele está mais consciente em relação aos seus alimentos, então ele está mais preocupado da onde o seu alimento vem e como ele é produzido, né? Então, quando a gente fala de fermentação de precisão, por exemplo, a gente está falando de empresas hoje que estão produzindo produtos lácteos, proteínas lácteas, a partir de fermentação, ou seja, de reprodução de bactérias, fungos e leveduras, sem necessidade do uso do animal, né, do bovino para a produção do leite. A gente está falando de proteínas lácteas produzidas artificialmente. E vejam bem, isso não é uma técnica nova, tá? Se a gente for ver como a insulina é produzida, hoje ninguém precisa sair matando vaca e boi para poder ter extração de insulina. Isso é produzido por meio de fermentação de precisão, né? Você tem determinadas construções gênicas, você insere isso numa bactéria, no fungo, numa levedura, e isso é produzido de forma massal e tem acesso aí ao produto secundário, metabólico que você tem interesse, né? Estou falando de produtos lácteos, mas trouxe um exemplo aí da insulina, fiquem atentos a esse tipo de movimento. E algo relacionado ao consumidor também que eu queria trazer é uma pesquisa muito interessante que saiu na Whole Foods, agora em 2024, o crescimento dessa questão do alimento à base de planta, mas um pouco diferente. A gente viu no ano passado alguma desvalorização grande de algumas empresas como a Beyond Meat ou a Future Farming, eu não lembro o nome da empresa, mas que produzem alimentos à base de plantas, porém mimetizando o gosto e a característica de carne, né, de alimentos à base de carne. E a gente está vendo uma tendência de caída nesse sentido e volta dos alimentos à base de vegetais com gosto de vegetais. Tá? Então, botando o vegetal de volta ao hambúrguer vegetariano. Então, tá tendo todo um movimento de hambúrguer à base de cogumelo, de nozes, de uma série de coisas que tem gosto de planta, não gosto de carne, né? Então, a gente está vendo, inclusive em restaurantes de altas estrelas Michelin, aí, um crescimento de cardápios à base de vegetais. E não necessariamente, pessoal, que o vegetarianismo ele está crescendo exponencialmente, mas às vezes é essa flexibilidade,
né? Então, hoje eu quero comer carne, amanhã eu quero comer vegetal, então eu quero ter boas condições, bons alimentos à base de vegetal disponível. Então, a gente vê esse movimento e também trazendo um movimento bem interessante, também voltado ao consumidor, tá? Fiquem atentos, cada vez mais vocês vão ver na gôndola do supermercado alimentos com pegada climática, tá? Ou pegada de carbono, isso cada vez mais está crescendo muito forte nos Estados Unidos e na Europa. Então a cadeia de alimentos ela está sendo produzida com uma baixa, né, agricultura de baixo carbono, então uma produção regenerativa, uma produção de baixo carbono, né, e isso está sendo levado por meio da rastreabilidade de todo o processo para o rótulo do alimento, e o consumidor ele está cada vez mais consciente e exigente da onde o alimento vem e qual impacto que o alimento tem no mundo como um todo, né? Então, teve uma polêmica muito interessante no final do ano passado em Londres, que alguns restaurantes de né, restaurantes chiques, passaram a cobrar uma taxa de carbono pela alimentação, pelo aquele prato, de acordo com a pegada de carbono do prato. Então, fiquem atentos a esse tipo de movimento por imposição do próprio consumidor. E no agro, que vem antes, né, toda a cadeia de produção, isso reflete muito, muito fortemente. Isso já vem acontecendo no ano passado, vem acontecendo cada vez mais. Da agricultura regenerativa, da agricultura de baixo carbono, cada vez menos impacto, conciliando aí o meio ambiente, a produtividade no campo. E óbvio, como o Renato trouxe, isso tudo muito subsidiado pela tecnologia, tá? Inteligência artificial muito forte, automação, robótica, tudo isso que o Renato trouxe é real, está acontecendo no campo, e a gente vê isso cada vez escalonando mais e mais. Tenho só uma pergunta, Jana. Eu tenho um certo receio, um certo ceticismo no que diz respeito a esses rótulos de pegada de carbono, porque ao contrário da reforma dos rótulos de alimento, que aliás tem me ajudado muito, porque eu percebi, eu não sei vocês, que a gente tem alguns vícios aí de alimentos industrializados. Eu estava comendo muito alimento com gordura saturada, e aquela lupa falando excesso de gordura saturada tem gerado um impacto positivo de mudança nos meus hábitos de alimentos. Então, acho que isso é bastante interessante, porque não acho que seja só comigo, eu acho que seja um movimento de massa. Mas aí, pegando essa exemplificação, você acha que a pegada de carbono nos rótulos, ela consegue gerar esse mesmo efeito? Porque eu fico na dúvida se a gente está já nesse complexo de Greta Thunberg para chegar, olhar no rótulo e falar: caramba, meu Deus, o que eu estou fazendo gerando essa quantidade de carbono? Porque normalmente isso é algo que a gente não tem muita consciência de consequências, né? Como que você vê isso? Eu vejo de uma forma muito escalonada, sabe, Paulo? Não de uma forma radical, mas a partir do momento que aparecem alguns produtos, né, que tem esse tipo de rótulo, e aparecem algumas empresas, grandes empresas do agro, por exemplo, que já estão produzindo sob condições mais conservacionistas e mostram isso de uma forma rastreável, isso que eu queria deixar muito claro, pessoal. Toda vez que vocês vão ver pegada de carbono, ESG, que são assuntos que estão muito batidos, procurem por aqueles que buscam mecanismos MRV, mensuráveis, rastreáveis e verificáveis. Porque falar de carbono, muita gente está falando, falar de conservação de biodiversidade, muita gente está falando. Porém, não são todos que são sérios e não são todos que são certificados por terceiros que garante que tudo aquilo, de fato, está sendo feito. Então, eu não vejo por um lado radical, Paulo, eu vejo por um lado de acender uma luzinha que, quando esse tipo de coisa vai pipocando, vai chamando um pouco mais a atenção do consumidor, não no sentido que eu vou consumir só aquele que tem um rótulo de carbono expresso, mas eu vou começar a buscar, por exemplo, lá hoje, por exemplo, eu já compro no supermercado os ovos produzidos sob galinhas felizes, que são galinhas que não são confinadas, são galinhas que vivem em ambientes abertos, ou seja, não é um rótulo, mas é um processo de produção mais sustentável, né, em relação ao meio ambiente. Então, acho que acende uma luz que as empresas, né, elas precisam e elas vão cada vez mais ter que preocupar com esse tipo de consumidor, né? Mas não de uma forma radical, não Greta Thunberg ainda. Eu espero que